Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada. Salve Maria. É uma grande satisfação para nós, membros do Instituto Santo Atanásio, amigos desse apostolado, que existe desde o ano de 2018, receber cada um de vocês aqui nessa nossa nova sede, onde nós esperamos ser o instrumento ainda mais capaz, ainda mais eficiente para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoal, como vocês já estão sabendo, o nosso grande conferencista de hoje, muito esperado, Dom Athanásio Schneider, o primeiro voo dele foi cancelado e por conta disso nós teremos esse atraso. Ele deve estar aqui para a conferência por volta das 9 horas. Mas antes disso, nós vamos ter uma palavra do nosso presidente, Ademir Halinski. Ele vai dar uma pequena palestra. Depois nós teremos a oração do Santo Terço. Nunca é demais honrar a nossa Mãe Santíssima, Maria Imaculada. E em seguida nós teremos também um coffee break que vai estar esperando vocês aqui logo no corredor de entrada. Tá bom? Então sintam-se muito bem acolhidos e viva Cristo Rei! Viva! Vamos acolher então o nosso presidente Ademir e espero que apreciem a sua palestra. Salve Maria! Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Me pegaram de surpresa aí, por esse motivo do atraso de Dom Athanásio, mas vou tentar, fiz até uma colinha aqui para me tentar dar uma ordem aqui no que eu posso falar. Então, hoje é uma noite assim memorável, não só para o Instituto Santo Atanásio, mas para a cidade de Curitiba, Receber Dom Athanásio é algo inexplicável. Um homem aí que tem feito um trabalho incrível pela defesa da fé, escrevendo bons livros, tentando de todas as formas defender a liturgia, defender a doutrina, e pela graça de Deus, nós temos essa oportunidade de ele estar aqui conosco, Eu, particularmente, não acredito que seja só uma coincidência, O fato de Dom Athanásio estar aqui no dia de hoje, acredito que isso é um sinal divino, algo muito importante está para acontecer, e para nós isso vai ser uma honra, Santo Atanásio, que é o nosso patrono, nós já escolhemos esse nome para o Instituto, justamente porque entendemos a crise que está ocorrendo dentro da igreja, ocorrendo na sociedade. Então, ela generalizou, ela não está só dentro dos templos, ela está fora dos templos, mas tudo é uma consequência de uma guerra entre o bem e o mal, uma guerra espiritual, que ela se deslocou para a guerra cultural, e aí, infelizmente, foi acabar até nos âmbitos políticos. Então, nós temos 3 graus aqui que nós precisamos sempre ter muito cientes, como católicos, a ordem clássica da criação. Então, nós temos primeiro Deus, a ordem temporal, transcendental, que é a que mais nós vamos sempre tomar cuidado, essa guerra entre o bem e o mal, e é por causa dessa guerra, quem está vencendo aí, nós vamos ter os respaldos, os resquícios, as consequências, tanto na guerra cultural como na política. Muitas vezes as pessoas acham que vão resolver os problemas com a política, mas na verdade se resolve com a oração, com a guerra cultural. Então, uma guerra cultural bem feita, ela tem que ser feita, ordenada para a espiritual. E é isso que nós, enquanto Instituto Santo Atanásio, propomos fazer, pretendemos fazer. Queremos também que outras pessoas participem, que façam parte desse apostolado. E eu queria aproveitar um pouco também para explicar, para falar um pouco o que é o Instituto Santo Atanásio. Muitas vezes as pessoas confundem o Instituto Santo Atanásio com uma empresa,
confundem o Instituto Santo Atanásio como uma editora, como uma livraria, mas esses são pequenos braços do Instituto Santo Atanásio. O Instituto Santo Atanásio é uma associação de leigos que estavam solitários, perdidos e sozinhos, que entendiam um pouquinho da crise, mas que não sabiam para onde recorrer, para onde caminhar. E todos, de alguma forma, entendiam que era necessário uma junção, e aí nós temos um grande intelectual para nos dar esse caminho, que é Sertilanges, que ele fala que os bons têm que andar com os bons, os sábios têm que andar com os sábios, e não há sábio solitário, não há bom solitário. Então todos, de alguma forma, precisam um do outro. E é isso que o Instituto Santo Atanásio nasce, na verdade, dessa ideia. A gente via muitas pessoas, na época, ainda se reuniam lá no Lago da Ordem, que tinha missa tridentina a cada 15 dias. Então, alguns se conheceram lá, outros através de amigos. E quando o Instituto fundou-se, numa reunião de 15 pessoas, se não me engano, eu lembro do Mauro, da Andréia, que estavam aqui naquela data. A partir daquele momento, nós iniciamos um processo que, a princípio, se tratava de começar a estudar junto e também ensinar os outros para entenderem o que estava acontecendo. Eu costumo brincar que, naquele momento, nós estávamos lá reunidos e nós falávamos assim: nós precisamos passar isso para as outras pessoas. As pessoas precisam saber do que está acontecendo, da crise que está vindo aí, das infiltrações dentro da Igreja Católica, da filosofia moderna que tem destruído toda a sociedade. E bem no fim, tempos depois, em reflexões, a gente chegou à conclusão que quem mais aprendeu com a criação do Instituto foi nós. Porque nós precisávamos primeiro estudar para ensinar. E nós estávamos aqui, entre um ou outro, um dava uma palestra de determinado tema, o outro de outro tema. Enfim, a gente entendeu que a união dos bons é importantíssima. E com a união daqueles que buscam a sabedoria, que buscam essa vida de santidade, que se cresce na vida de santidade. Então, é por isso que Santo Tomás de Aquino já falava, que as amizades, elas são diretamente... Os amigos são aqueles que pensam a mesma coisa, que fazem as mesmas coisas, que têm o mesmo sentido da vida. E, então, ali, a gente, na prática, entendeu o que é ter esses amigos que pensam a mesma coisa, que fazem as mesmas coisas, que querem as mesmas coisas. E aí nós entendemos que precisava, de alguma forma, se unir e começar a militar e trabalhar para um reinado social de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é algo que muito hoje às vezes se fala, muito hoje se comenta, a gente abre a rede social, tem alguém falando sobre isso, mas existe uma coisa muito importante aqui. O que a gente abstrai, ele só tem algum valor se a gente torna concreto. Então, de nada adianta, muitas vezes, nós ficarmos estudando. Eu sei porque eu já fui desses, de às vezes sentar numa cadeira e estudar, saber da coisa, saber do que precisava fazer, mas não fazer. Então, se nós queremos resolver as questões do mundo, se nós queremos tornar essa sociedade de novo católica, se nós queremos que a igreja de novo levante, nós precisamos agir. Comentava agora ali com o meu xará, o Ademir, um pouquinho antes dessa palestra, de quão é importante as ações e quanto nós temos que valorizar as pessoas que agem. Porque é importante a ação, mas a ação precisa ser ordenada.
É preciso buscar o conhecimento, buscar, antes de mais nada, a vida de oração, e isso eu já vou comentar, o quão importante é isso. De nada adianta nós buscarmos a erudição se nós não tivermos a santidade. Porque sem estar em estado de graça, sem essa busca da santidade, nós não teremos uma coisa que é fundamental, a sabedoria. A sabedoria só vem para aqueles que já estão em um grau elevado da graça. E é por isso que o Instituto Santo Atanásio ele tem 4 pilares que são fundamentais, entendemos que são fundamentais para que um apostolado aconteça, para que as ações aconteçam. O primeiro deles é a vida de oração, a busca de santidade. O segundo é os estudos, a formação. O terceiro é a defesa da fé. Porque vejam que são uma ordem, né? Primeiro nós buscamos a santidade, nós buscamos essa vida de oração, essa contemplação, esse conhecimento com Deus. Aí nós caminhamos para o segundo, que é a vida de estudos, né? Porque não adianta nós estudarmos se nós não estivermos já em uma completa e perfeita harmonia com Deus. Porque nós tornaremos eruditos. Está cheio de eruditos por aí. Um exemplo, Leandro Carnal. Quem conhece Leandro Carnal? É um erudito. Mas aonde que está a sabedoria lá? Não tem. Está ensinando as coisas do mundo. O pessoal paga aí 300, 400 mil reais para ter uma palestra com ele, para ele não falar nada. É esse tipo de erudição que o mundo tem para oferecer. E a defesa da fé, que entendemos hoje que ela é fundamental, é necessária. Vou falar um pouquinho mais para frente dela, o porquê que precisamos, nós leigos, começar a assumir esse posto. E por último, o quarto pilar, a amizade. Então, aquilo que eu falei, né, que Santo Tomás tanto prega, nós precisamos ter as mesmas coisas, o mesmo querer, o mesmo fazer, o mesmo sentido para a vida. Então, aí nós temos o pilar do Instituto Santo Atanásio. São esses 4 pilares, e é através deles que nós começamos esse trabalho simples, humilde. Somos inspirados em instituições do passado, como, por exemplo, o Centro Dom Vital. Não sei se alguém já conheceu aqui, intelectuais como Jackson Figueiredo. Então, são pessoas que nos deram exemplos de que o apostolado leigo pode fazer muita coisa. O próprio Plínio de Oliveira também, não podemos esquecer. São pessoas que, de certa forma, fizeram a diferença. E, atualmente, nós temos o Centro Dom Bosco, que tem feito um excelente trabalho. Aliás, é o pioneiro desse movimento, né? Não podemos esquecer que que estão fazendo um excelente trabalho. E nesse amplo leque que o Instituto Santo Atanásio faz parte, nós temos várias pontes de trabalho, vários caminhos, vários braços. Um deles é a editora, então nós trazemos sempre obras novas, inéditas para o Brasil, difíceis, mas que entendemos ser necessárias. Por quê? Porque se vocês forem olhar como que os inimigos da igreja, como que os comunistas fizeram no Brasil, então a ação deles primeiramente foi no mercado editorial. Então eles tomaram o mercado editorial. Há poucos anos, se você ia numa livraria para comprar algum livro, você não encontrava um livro bom. Era somente livros anticatólicos, livros socialistas e, enfim, livros que traziam algum tipo de revolução, algum tipo de progressismo. E isso, aos poucos, vai fazendo com que a sociedade perca o seu sentido, o seu equilíbrio. Então, aquilo que hoje era considerado moderado, já não é mais moderado. E assim vai indo. Então, quando nós vemos uma sociedade progressista,
Pegamos um exemplo básico aqui. Aquilo que há pouco tempo era considerado imoral, com o tempo já não é mais, ou é questionável. E isso vai moldando a sociedade até que torna a sociedade totalmente progressista. E hoje nós vemos uma sociedade que já não tem mais a noção do que é moral. Ou, pior do que isso, se eles têm a noção de moral, é uma moral criada pelo Estado, positivista. Não é mais a moral católica, a moral verdadeira. E nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos criar ações para que possamos combater isso. E a gente vê o quão é extremo essa necessidade. A cada momento que a gente olha para dentro dos nossos templos, das igrejas católicas, né? O quão hoje Jesus Cristo é surrado dentro da igreja. O quão hoje Jesus Cristo é menosprezado. Muitas vezes parece que o pessoal vai para a igreja e a última coisa que eles pensam é que Cristo está lá. Transformaram as missas em circos. Algo inimaginável há 500 anos atrás. E hoje parece que é algo completamente normal. Será que nós, como católicos que já temos um pouquinho desse entendimento, vamos ficar omisso a isso? Será que não está na hora de nós nos levantarmos? Fazer algo? Cristo morreu por nós na cruz. Ele não só morreu, na verdade. Ele foi, com perdão da palavra aqui, detonado, né? Porque, assim, a surra que ele levou antes de ir para a cruz, talvez foi até pior mesmo que a própria cruz. E olha que a cruz, já diziam que era a pior morte que existia, né? Mas Cristo sofreu muito mais. Deu o direito de nós buscar a salvação, deu o direito de talvez um dia, pela própria graça e pelos próprios méritos dele, nós alcançarmos a visão beatífica. Então, será mesmo que nós vamos ficar apáticos? Será mesmo que nós precisamos ficar só no discurso? Com o perdão da palavra, muitas vezes com o discurso da internet? Eu já fui desse. Perdi muito tempo discutindo na internet e agindo pouco. Será que não está na hora de nós leigos nos unirmos e fazer algo? Então, é isso que o Instituto Santo Atanásio é. É um grupo de pessoas, de membros, mulheres, homens, alguns intelectuais, alguns não tão intelectuais, mas que ajudam de outra forma, organizando um evento, articulando pessoas. Tem tanta função dentro do apostolado, gente. Tanta coisa para ser feito. E muitas vezes nós aqui, carecemos de pessoas. São poucos que colocam a mão na massa, como se diz o ditado, que fazem as coisas. E aqueles que às vezes não têm oportunidade de fazer isso dentro do apostolado, tentem fazer isso nas paróquias, em algum movimento, mas é algo que é extremamente necessário que seja feito. Se nós queremos uma igreja de pé, nós queremos uma igreja forte, se nós queremos uma sociedade de novo católica, talvez o Estado confessional católico, porque muitas vezes nós mesmos católicos criticamos, esse povo é maluco ficar falando em Estado confessional católico. Mas, gente, olhamos para quem nós servimos aqui nessa terra. Não é o próprio Deus? Não é o próprio Cristo? E qual que é a ordem da criação? É tudo voltado para o espiritual. Então,
esse negócio de todo o poder emana do povo não existe. É demoníaco. O que existe é todo o poder emana de Deus. Porque se Deus quiser, se Deus permitir, com um estalo acaba tudo. Então, é nisso que nós temos que pensar. Nós temos que voltar a pensar como um regime monárquico, como um regime que é voltado de uma forma hierárquica a Deus. Se não for dessa forma, a sociedade sempre vai tender. A igreja tem posições de defender também a democracia, em alguns regimes? Tem. Mas é um regime, o regime quando é honesto. Quando nós temos uma sociedade que é moral. Vocês já pararam para pensar que dentro de uma sociedade imoral, um rei moral pode fazer muito? O risco hoje de um presidente dentro de uma sociedade imoral fazer alguma coisa moral é quase zero. Porque o poder emana de quem? Do povo. E é por isso que nós precisamos nos unir, fazer alguma coisa. E talvez hoje, com a vinda de Dom Atanásio aqui, esse homem que tem se levantado, esse homem que tem se tornado uma grande referência, não só para nós, Instituto Santo Atanásio, que coincidentemente temos um nome muito parecido, né? Dom Atanásio. Eu, particularmente, como já falei, eu não acredito em coincidência. Deve ser algum dedo de Deus aqui. Então, nós precisamos fazer esse esforço. Nós precisamos nos unir. Se nós ficarmos calados, em pouco tempo nós não vamos ter mais missa. Aqui, o Instituto Santo Atanásio, ele é um divulgador, um difusor da missa tradicional. Nós fazemos esse trabalho e sabemos que a cada dia que passa, a missa tradicional está sendo suprimida. E se nós, leigos, não nos levantarmos de alguma forma, em pouco tempo nós não teremos mais ela. Muitas, talvez, nem nas catacumbas, né? A gente brinca, já estamos indo para as catacumbas. De fato, estamos indo para as catacumbas. A coisa está chegando num nível que daqui a pouco vão proibir de nós rezar. Quando nós defendemos a fé católica, aquela fé verdadeira que a igreja ensinou por 2000 anos, só existe uma religião verdadeira, minha gente. Só existe a religião católica como verdadeira. Tem gente que já quer surrar nós, até mesmo dentro da igreja. O que está acontecendo, minha gente? O que nós podemos fazer? Ou o que nós não estamos fazendo? Então, às vezes, eu me questiono, eu me pergunto, será que eu estou fazendo o suficiente? Será que eu estou movendo as minhas forças de forma correta, necessárias para o momento que nós estamos vivendo? E às vezes eu me pego refletindo, mas o próprio Cristo nos falava que poucos santos eram suficientes para converter o mundo. O que nós estamos errando? Por que nós não conseguimos fazer isso? E aí aparece um Dom Atanásio que nos faz florescer novamente todo esse movimento. Dom Atanásio que tem sido a nossa voz enquanto católicos. Porque hoje, infelizmente, nós temos padre presente aqui, me perdoem, porque os padres que estão aqui não são o que eu vou falar aqui, mas o clero virou um bando de covardes. Impera o vírus da covardia no meio clerical, no meio eclesiástico. Nós sabemos que tem bispos bons. Nós sabemos de muitos padres bons. Mas, infelizmente,
não tem dado voz e ouvido a nós católicos. E nós leigos? Será que estamos tendo essa coragem? Ou será que nós nos tornamos imanentes também? De, muitas vezes, entender o problema da crise, mas não fazer nada para mudar essa situação. Então, é muito notável, gente. Nós estamos numa crise sem precedentes. Uma crise que talvez seja muito maior do que a crise ariana. Aquela crise que levou praticamente 90% do clero à apostasia. E talvez a gente tenha uma voz se levantando. Talvez nós tenhamos um novo Santo Atanásio. Só que Santo Atanásio, sendo aquele homem que era, aquele santo que era, ele tinha uma coisa ao seu lado: o povo. O povo estava junto com ele. Aquele povo que, quando expulsaram Santo Atanásio, foram no templo e tiraram o bispo que tinha sido colocado no lugar dele, a pontapés. Hoje nós não temos coragem nem de enfrentar doutrinalmente com argumentos católicos. Então é por isso que nós precisamos fazer uma séria reflexão. Será que nós estamos atuando como católicos? Será que nós estamos fazendo jus à Igreja Católica terrena, que é militante? A Igreja Católica é militante. Nós militamos pelo reinado de Nosso Senhor. Nós somos soldados. E precisamos agir como soldados. Se não fizermos isso, a gente pode cair até mesmo em um pecado mortal de omissão. Então, é algo que nós precisamos refletir. A gente hoje olha muitas vezes para as igrejas, para os nossos sacerdotes, e o que vemos não são sacerdotes católicos, mas muitas vezes até piores que os pastores protestantes. A gente muitas vezes deixa de fazer ações dentro da nossa paróquia que poderiam, pelo menos de alguma forma, ajudar a salvar, a conduzir, a ordenar pelo menos algumas almas lá. Estamos num momento que precisamos muitas vezes viajar quilômetros para poder encontrar um bom sacerdote, assistir uma missa conforme a doutrina, ou até mesmo poder confessar-se bem, ou uma direção espiritual. Sem contar o relativismo religioso que tomou conta de tudo. Essas ideologias que assolam a Santa Igreja Católica, que invadem desde as cadeiras dos templos até os altares. Quantas vezes que nós olhamos um bando de fiéis proliferando heresias dentro da igreja e nós nos mantemos calados? Quantas vezes que nós ouvimos sacerdotes levando heresias para a igreja e nós nos mantemos calados? Então, gente, uma coisa que eu queria deixar muito claro aqui. Muitos padres estão com sede de justiça. Estão com sede da verdade. Estão querendo fazer algo, mas eles olham para trás. Mas o movimento tradicional tem crescido. Tem bastantes fiéis querendo fazer algo. Estão indo para a Santa Missa, estão falando na rede social. Mas só isso não basta, minha gente.
Nós precisamos agir na sociedade, nós precisamos criar movimentos fortes que de alguma forma segurem todo o progressismo que está tomando a igreja, todo o progressismo que está tomando a sociedade. E isso nós podemos começar fazendo lá na própria escola, onde seu filho estuda, ou aonde você estuda. Nós podemos fazer isso no âmbito acadêmico, nós podemos fazer isso no meio político, nós podemos fazer isso nas instituições, sejam elas privadas ou estatais. Por que não fazemos? Então, muitas vezes temos medo de falar de Deus. Eu mesmo, particularmente, estava reunido nesse final de semana com um procurador. E ele conheceu outras pessoas que também se diziam católicos lá. Mas tinham medo de falar que eram católicos. Tinham medo de falar da doutrina católica. Por que os protestantes falam da doutrina deles? Por que nós católicos não podemos falar? O que está acontecendo com os católicos, minha gente? Como que nós podemos reagir a essa imanência? A essa fraqueza? Eu fico feliz que há um crescimento dos movimentos no Brasil. Há uma busca, e principalmente dos jovens. Os jovens têm cada vez mais buscado essa gana por conhecer a verdade, por reestruturar as pontes quebradas nos últimos anos. Eu chamo de pontes quebradas porque você escuta a doutrina ensinada hoje na igreja, aí tu pega por deixar o livro do São João Damasceno aqui, pega um São João Damasceno e vai ler, tu olha isso e fala assim, pô, mas é outra igreja. Por que agora está assim? Então nós precisamos, de alguma forma, reconstruir essas pontes. E é por isso que eu citei Centro Dom Vital, que fez tantos intelectuais, como um deles, o Jackson de Figueiredo. É por isso que eu citei Plínio Correia de Oliveira. Porque eram homens que agiam, estudavam, rezavam e agiam. E nós precisamos disso. Eu sei que muitas vezes tem pessoas que não têm condição intelectual. Deus dá dons diferentes para cada um. Mas, por que não, então, ajudar um centro, um apostolado que está fazendo alguma coisa nessas ações? Vou rezar um terço público com eles, vou participar de alguma ação com eles, vou organizar um grupo de pessoas e vou rezar lá na paróquia, rosário, vou arrumar uma forma de criar um grupo de estudos na paróquia, se não for possível, por exemplo, vir ao Instituto Santo Atanásio. Mas, de alguma forma, nós precisamos agir. E muitas vezes hoje se torna difícil com essa filosofia moderna. Eu reconheço, porque nós temos um grande problema. A filosofia clássica de Santo Tomás de Aquino, aristotélica tomista, ela nos ensinava que a inteligência, que o saber tinha que se adaptar ao objeto, que a verdade era imutável, que existia uma lei dos universais, e que infelizmente essa filosofia evolucionista moderna nos leva para um subjetivismo que nos faz pensar que o homem é dono de toda a estrutura, que é o homem que cria as coisas conforme a sua imaginação, que faz com que as pessoas pensem que a missa tem que ser mudada de acordo com a época. E olha a dificuldade do problema que nós entramos. Porque como é que eu vou explicar para uma pessoa comum, simples, que
cresceu nessa sociedade onde é colocado o homem como centro e não mais Deus, e vai explicar para ela assim, olha, existe uma verdade imutável, existe uma única igreja verdadeira, existe uma missa tradicional, que a verdade não pode ser relativa, se ela foi criada num ambiente totalmente diferente. Aí ela vai te responder assim, mas eu concordo com você, eles estavam certos. Nós também estamos certos. É que naquele tempo as pessoas pensavam assim. Vocês já pararam para pensar que é esse o problema? Como que nós vamos explicar para essas pessoas? Então não é um trabalho fácil. É um trabalho difícil, mas que nós precisamos aos poucos começar esse tipo de debate novamente dentro da sociedade. Senão nós não vamos conseguir jamais restaurar o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. E, principalmente, buscar uma vida de oração e santidade. Antes de nós sermos tradicionais, antes de nós assistir a missa tridentina, a missa tradicional, antes mesmo de nós ensinar a doutrina, nós precisamos viver. Então, primeiramente, a gente cuida da nossa casa, para depois ajudar a construir as outras casas. Então, a santidade é algo, gente, que nós precisamos buscar com toda a força possível. Nem que precise para isso dar a vida. Nem que para isso precise muitas vezes esquecer um pouco dos bens materiais. Porque muitas vezes nós estamos acomodados. Eu não posso fazer isso porque eu vou gastar. Eu não posso comprar tal livro porque vai me dar vou ter problemas financeiros. Eu não posso fazer tal ação porque eu vou ter problemas financeiros. Eu não posso ajudar tal situação também porque vou ter problemas financeiros. Ou, melhor, nós vivemos num mundo tão fácil, mas tão bom de viver, que nós vivemos um bem-estar completo. Eu preciso comer, eu peço um iFood. Eu preciso sair, eu peço um Uber. Eu preciso assistir aulas de catolicismo, de defesa da fé. Eu compro um curso virtual. Oh, maravilha, tá tudo resolvido. Virei católico, me salvei. Gente, não é só isso. Vocês vão ter que entender uma coisa, quando vocês forem estudar um pouquinho mais profundo, não existe católico sem comunidade. A comunidade, ela é essencial. Como que eu vou conhecer o Márcio que está aqui se eu não convivo com ele? Como que de alguma forma eu vou exercer a minha caridade se eu nem sei o problema que o Márcio tem? Como que eu posso de alguma forma ajudar uma pessoa a crescer espiritualmente se eu conheço ele virtualmente? Porque é fácil, eu posso dizer de mim mesmo. Na internet eu coloco o que me convém. Não é com vocês assim também? Eu coloco o que me convém. Mas e o que não me convém? Como que eu vou saber? Como que eu posso ajudar alguém que eu não conheço? Então, antes de mais nada, nós precisamos destruir em nós esse acomodismo, esse pensamento burguesado. A tecnologia ela traz benefícios, mas também traz prejuízos. Uma
se vocês olharem como é que eram fundadas as cidades no passado, era em volta de uma igreja. Por quê? Nós tínhamos a comunhão em Cristo e nós tínhamos a comunidade, comunhão de irmãos. Um conhecia o outro. Muitas vezes sem fulano saber o que estava acontecendo com o outro, ou às vezes sem comentar com o outro o que estava acontecendo, o irmão vizinho lá ia lá, levava 1 quilo de açúcar para o outro. Por quê? Conhecia, já sabia que aquela pessoa estava precisando. Hoje nós não sabemos mais nada. Nós estamos presos. Nós não queremos viver mais em pessoas, em comunidade. E vou mais longe. Quantas vezes que nós fomos na missa tradicional e sentamos no banco, sentou uma pessoa perto de nós e nós não fazemos nem ideia quem é. E às vezes ela está todo domingo lá. O que tem acontecido com a sociedade? O que tem acontecido com nós católicos? Nós precisamos restaurar esse sentido de vivência, esse sentido de apostolado, esse sentido de comunidade, esse sentido de igreja. E isso, aqui no apostolado, a gente conheceu bem. Graças a Deus a gente conheceu bem. Porque o apostolado exige que a gente conviva. Porque semanalmente tem curso, semanalmente tem palestra, da palestra vai para o boteco, toma uma cerveja, come alguma coisa lá junto, começa a conviver. Daqui a pouco um se torna compadre de outro, começa a visitar a casa de outro e começa a se construir uma comunidade. Eu concordo, hoje está bastante difícil fazer isso ainda nas paróquias. Muito difícil. Porque a sociedade em si ela já está tomada por esse vírus. Mas nós podemos começar a fazer entre nós. É essencial que nós começamos a retomar a vida de sociedade, a vida de comunidade. E o que eu queria deixar para vocês assim, muito claro, é que eu converso com muita gente. Gente de Roma, gente de fora, de outras regiões dos Estados Unidos. Converso com muita gente do Brasil. E uma coisa que, assim, é unânime entre todos é que está nascendo um movimento católico. Devagar, lento, precisando ainda entender, porque é ainda muito recente, muito novo, muito imaturo, mas que aos poucos está começando a entender de volta o que é ser um católico. O que é colocar Deus acima de todos, de tudo. Então, o católico, ele antes de mais nada, ele coloca a vida transcendental. Ordena tudo para ela. Ordena a família, ordena os seus estudos, ordena o seu trabalho e principalmente a sua vida social. Assim, a gente começa a fazer um movimento verdadeiramente católico. E mais uma coisa que eu queria levantar antes que acabou me passando, vou abrir um parênteses aqui. Gente, vocês já pararam para pensar? A gente critica muito os movimentos da TL. Muita gente até, às vezes com um pouco de falta de caridade, critica os movimentos da Renovação Católica. Mas vocês já pararam para pensar que esses movimentos, uma coisa eles fazem muito bem? Agir.
olha como esse pessoal age, como esse pessoal é militante. Estão desordenados? Não conhecem a doutrina? Ou agem de má fé? Alguns dentre eles agem. Mas eles são verdadeiros militantes. Eles acreditam na causa deles. Eles, se duvidar, eles dão a vida por aquilo. E os comunistas? Quantos comunistas que deram a vida, deram o seu sangue pela causa? E o que acontece com nós católicos tradicionais, que temos uma vida abstrata melhor, uma ordem dos sentidos melhor? Por que nós não somos assim? O que acontece com nós? A gente precisa fazer uma séria reflexão sobre isso. Bom, fechei parênteses. Então, diante de tudo isso, diante do que eu tenho visto lá fora, diante do movimento e das graças que Deus tem dado para nós aqui no Brasil, gente, vocês não fazem ideia quanta gente hoje, quantos grupos de estudos tem hoje no Brasil, anônimos, que estudam a fé católica de uma forma séria. É muita gente. Quantos intelectuais estão levantando graças a esses centros católicos que surgiram? Lucas Lancaster, um menino prodígio aí de pouco tempo, lançou um livro, um calhamaço, sobre a crise ariana e Santo Atanásio. Então, gente, a gente tem que aproveitar o momento. As graças Deus nos dá e muitas vezes ela é temporária. Se nós ficarmos sentados no banco, nós não vamos conseguir fazer nada. E a graça vai passar. E o castigo virá. Então, o que eu quero deixar para vocês é que reflitam sobre isso. E melhor, deixar uma convocação para cada um de vocês. Vamos, gente, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos começar a fazer verdadeiramente um catolicismo no Brasil. Alguns pelo meio intelectual, outros nos seus meios de trabalho, outros ajudando na paróquia, na catequese, ou talvez no instituto, tem tanto trabalho aqui. E assim, aos poucos, nós podemos vencer os nossos inimigos. Os inimigos que infiltraram-se dentro da sociedade, dos meios acadêmicos e da igreja. Lembre-se, nós, Dom Atanásio, falando isso, nós vivemos tempos de covardia, tempo de covardia do clero, tempo de covardia de nós católicos. O clero hoje não tem coragem de enfrentar nada no mundo. Eram eles que tinham que estar chamando o povo hoje para lutar contra o aborto, lutar contra as ideologias de gênero, lutar contra qualquer tipo de movimento que afronte a doutrina católica. Mas não acontece isso. Lutar contra movimentos comunistas, mas muitas vezes até apoiam. O que acontece hoje na Nicarágua? É um exemplo. O clero apoiou aquele regime lá. Hoje o regime está devolvendo o preço. Então nós precisamos nos acordar. Nós precisamos entender que catolicismo não se faz só sentado no banco da paróquia, da igreja. Nós precisamos fazer movimentos que, de alguma forma, possam trazer benefícios dentro da sociedade. Essa guerra, nós não sabemos se nós vamos ganhar. Mas uma coisa nós temos certeza. Jesus Cristo nos falou
que o mal não prevaleceria sobre a igreja. Então, quando nós abrimos uma guerra dessa, uma batalha dessa, infelizmente, muitas vezes até mesmo contra inimigos que estão dentro das fileiras da igreja, a gente sabe de uma coisa: nós vamos vencer, porque Cristo prometeu. Ou nós estaremos vivos, ou não, não sabemos. Mas, no final, a igreja vencerá. E mais importante, sempre com sensus ecclesiae muito claro dentro de si. A igreja é a nossa mãe. Assim como muitas vezes nós temos que chamar a atenção de nossos pais por algum erro que eles estão fazendo, ele nunca deixa de ser nosso pai ou nossa mãe. E nunca deixaremos de amá-los. Nunca abandonaremos, nunca deixaremos de pertencer àquela família. Enquanto católicos, nós também devemos rezar muito pelo Papa, para que ele seja o verdadeiro depósito fiel da igreja. Porque é isso que um católico faz. Reza muito pelo Papa, reza muito pela igreja, reza muito, muito pela salvação de todos, pela salvação do clero, pela conversão do clero. Como São Bernardo de Claraval falava também, buscar muito apoio na Virgem Maria. É fundamental. Não existe pessoa mais humilde que a Virgem Maria. Santo Tomás, um homem tão sábio, mas tão humilde ao mesmo tempo, ficava fechado na sua cela, escrevendo em silêncio, saía para falar. Imagine um homem daquele tão sábio, né? Indo falar para as pessoas, e ele olhava antes de começar uma palestra, e que sirva isso para mim também, né? Escutem tudo o que eu digo, mas se alguma coisa tiver diferente da doutrina da igreja, rasguem e joguem fora. Não ouçam. Porque a igreja é a mãe da verdade. É a igreja, minha gente. Se nós queremos, de alguma forma, restaurar o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, é na igreja que nós vamos buscar. É na tradição. É naquilo que está no magistério bimilenar da igreja. É só nós olharmos. As apostasias vêm, as heresias vêm, mas uma hora elas passam. A igreja continuará lá. Os homens bons vêm, os homens maus chegam, passam tempos, mas a igreja está lá. Então, é na igreja que está o centro de tudo. É na Santa Missa que está o centro de tudo. É na Eucaristia, no Cristo. No Cristo. Sempre, quando nós for fazermos alguma coisa, sempre procuremos, antes de mais nada, a oração. Se puder, visitar o Santíssimo. E aí sim, partir para a batalha. É só assim que nós vamos vencer. O Márcio já está falando que era para acabar aqui. Pô. Então, pessoal, a princípio eu acho que era isso que eu queria dizer a vocês. Eu quero deixar um convite a todos. Formem grupos de estudos. Comecem a fazer comunidades. Se puderem, participem do Instituto Santo Atanásio. Se puderem de alguma forma nos ajudar. Aqui nós vivemos só de doação, gente. E da venda de uns míseros livros que nós tentamos aqui de alguma forma fazer, juntar algum recurso, tanto para lançar eles ou para pagar as despesas. Se a gente tivesse, sinceramente, um apostolado que nem o nosso em cada cidade do Brasil, em pouco tempo o Brasil seria católico novamente. Não por nós. Nós não somos nada. Mas eu acredito piamente
que o Espírito Santo tem agido no Brasil. Agido no Brasil de uma forma como eu nunca vi. Tantas conversões. Querem um exemplo? A Cássia Kiss. Quem imaginava que uma global ia... Esse final de semana eu conversei um pouquinho com ela. Gente, assim, não dá para acreditar que uma global fale de Cristo como ela fala. Os sinais são claros. A graça está agindo. Agora falta nós fazermos a nossa parte. Vamos, gente. Vamos fazer alguma coisa por Cristo. Vamos dar a vida. Ele não deu por nós? Vamos fazer a nossa parte. Tá bom, pessoal? Era isso. Viva Cristo Rei!